psicomotricidade e autismo, uma relação possível, né? Então, o professor Fábio do grupo de pesquisa da Federação Internacional de Educação Física, né? Licenciado em Educação Física, mestrado em Educação e doutorado e doutorando em Educação Física, né? Então, professor, fique à vontade, tá? Professor Fábio Silva, né? Nós temos dois Fábio na FIEP, né? E o professor Fábio Silva e o professor Fábio Vieira. Boa noite a todos. Quero agradecer ao professor Moacir pelo convite e os demais colegas do Instituto Federal de Roraima. Quero mandar um abraço caloroso ao meu conterrâneo, Fábio Vieira. Eu ouvi a despedida dele aí. Nós somos aqui praticamente próximos, uma cidade da outra. Quero dar um salve para os meus colegas da FIEP Brasil. Parabenizar o professor Rafael pela brilhante apresentação sobre futebol e futsal. Futsal que eu vivi do futsal pelo menos boa parte da minha vida, pelo menos uns 15 anos, mas não como atleta, como árbitro nacional. Então, futsal sempre vai estar presente na minha vida. E hoje eu trago essa temática, né? Nós saímos de um ambiente não escolar, que foi a palestra do professor Rafael, com medidas objetivas, né? Protocolos, aplicativos aí para ajudar os nossos colegas, e venho para um ambiente escolar, trabalhando a educação física escolar, autismo e a psicomotricidade como uma realidade possível. A minha fala, ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento, falando sobre a psicomotricidade em si, de forma bastante básica e generalista. O segundo momento, falando sobre o autismo. E o terceiro e último momento, fazendo a integração da psicomotricidade com o autismo dentro da nossa querida educação física escolar. Vou compartilhar a tela com vocês. Então vamos lá. Educação física escolar, autismo e a psicomotricidade, uma relação possível, né? Então, esse cidadão aí sou eu, né? Vou dispensar a leitura. O querido professor Moacir já fez a leitura, né? E a única ressalva que eu faço é que eu sou profissional de educação física do SUS, Sistema Único de Saúde. Tá? A psicomotricidade, ela pode ser definida como campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e a motricidade. Uma fala bastante relevante de Vitor da Fonseca, uma das referências, assim como Rosa Neto, em termos de psicomotricidade. É lógico que nós temos Vallon, é lógico que nós temos Lebuche, mas Vitor da Fonseca e Rosa Neto, para mim, são as referências na área da psicomotricidade. Ok? E eu falo também, pessoal, em algumas temáticas, melhor, em algumas falas, que a psicomotricidade nada mais é do que alfabetizar o corpo através do movimento. Né? Então, a partir da intencionalidade do movimento, a partir da objetividade, que para a criança pode ser através de uma brincadeira, através de uma recreação, através de um exercício mais pontual, ela vai estar aprendendo a se conhecer e otimizar as potencialidades que o seu próprio corpo pode estar ofertando. Então, vários slides que vocês passarão a acompanhar, pessoal, eles têm várias palavras-chave que estão em vermelho. Essas palavras-chave são a essência desse slide, tá? Para que a leitura não fique cansada e que eu não fique só e somente fazendo as repetições, né? Então, a psicomotricidade, ela favorece os aspectos físico, mental, afetivo, emocional e sociocultural. Segundo Lebuche, a psicomotricidade se dá através de ações educativas, de movimentos espontâneos e atitudes corporais da criança. Tudo isso proporcionando a sua formação da personalidade. A psicomotricidade, ela auxilia na prevenção e tratamento das dificuldades do processo de ensino. E eu falo muito a respeito dessa potencialidade, pessoal, da psicomotricidade, como uma ferramenta no processo ensino-aprendizagem.
distúrbios, dificuldades de aprendizagem, como dislexia, que é a dificuldade na leitura, descalculia, dificuldade em cálculos matemáticos, desortografia, que é a dificuldade na escrita, né, na conjugação, na conjunção melhor das letras para a formação da palavra, a disgrafia, que seria a parte da escrita propriamente dito, e a dispraxia, que seria a dificuldade nos movimentos corporais. Todos esses dis, né, esses prefixos dis que eu citei a vocês, a psicomotricidade ela é potente para que os nossos alunos, lá no seu processo de alfabetização, no final da educação infantil e no início dos anos iniciais do ensino fundamental, elas possam ser minorizadas e favorecer o processo de ensino-aprendizagem desses nossos alunos. Tudo isso unifica os aspectos cognitivos, afetivos e sociais, né? E essas relações estabelecidas com o espaço, o tempo, os objetos, as pessoas e com o seu próprio corpo. Aqui estão algumas das áreas de atuação da psicomotricidade. Então nós temos a área educacional, a área clínica, a área de consultoria, a área de supervisão e a área da pesquisa, na qual todos nós nos identificamos. Nesse slide, pessoal, olhando de frente para o slide, à direita de vocês, ou melhor, à direita da tela, nós temos praticamente todas as habilidades psicomotoras estampadas ali. Equilíbrio, motricidade fina, estruturação espaço-temporal, esquema corporal, entre outros. E à esquerda do slide, nós temos ali tudo aquilo que a psicomotricidade pode estar intervindo diretamente com as suas estimulações. Gravem isso, pessoal. Estímulo é a palavra-chave de todo esse nosso bate-papo de hoje. Então, nós temos atrasos globais do desenvolvimento, que são os famosos TGDs, déficits cognitivos, déficits de memória, déficits sensoriais, dificuldades na escrita e o nosso ponto alto de hoje, que é o autismo propriamente dito. Então, eu trago a partir desse slide, pessoal, todas as habilidades psicomotoras presentes em várias referências de Rosa Neto, em várias referências de Vitor da Fonseca. Por exemplo, o esquema corporal é a percepção do próprio corpo, ou seja, é a noção de corpo, é a criança existir para o espaço, né? Então, quando a criança ela começa a perceber que existem partes do seu corpo e essas partes elas são funcionais, elas servem para uma determinada função, a partir dali, a criança ela começa a ter a consciência corporal, ou seja, pode-se ter até economia de movimento, a criança otimiza melhor as suas ações, mas isso vai sendo melhor trabalhada ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, né? Como o professor Rafael falou, na questão maturacional, para a parte da psicomotricidade, da identidade do aluno em si, também depende exclusivamente, né, não que diretamente, mas da sua parte maturacional. Então, algumas atividades do tipo desenho em diferentes papéis, uso de bonecos variados, fotos, imagem de pessoas, jogos que envolvam o tema corpo, atividades individuais, essas são alguns dos exemplos práticos que a gente, enquanto professor de educação física escolar, lá dentro do ambiente escolar, a gente pode estar proporcionando para as nossas crianças. Lateralidade também é uma habilidade psicomotora, que ela é definida como a predominância de um lado do corpo em relação ao outro. Aí eu sugiro algumas atividades, do tipo massinha de modelar, recorte de linhas, o desenho propriamente dito, o colorir, o pintar, os jogos que envolvem mão ou pé dominante, e jogos e músicas envolvendo lados dominantes, que é a parte coreografada propriamente dito. Estruturação espacial, pessoal. Algumas referências e alguns autores trabalham noção espacial, outros noção espaço-temporal, mas eu trago aqui estrutura espacial. Noção do eu, o dentro do espaço. Na verdade, pessoal, a estruturação espacial é a questão de longitudinalidade, ou seja, horizontalidade e verticalidade. É o dentro,
é o fora, é o em cima, é o embaixo, é o para frente, é o para trás, noções de profundidade, noções de formas geométricas, né? Tudo isso está envolto na habilidade chamada estruturação espacial, que são atividades, então, que envolvem todas essas noções que eu havia dito anteriormente. Orientação temporal. Alguns autores trabalham também noção temporal ou conjugam a temporalidade junto com a noção espacial. Essa orientação temporal, então, é a noção de que existe um tempo objetivo fundamental para a organização do pensamento. Algumas atividades como a noção de manhã, tarde e noite, figuras de sequência lógica temporal, envelhecimento, que é a linha do tempo, estações do ano, estimular o aluno a avaliar o tempo que usa para desenhar e escrever, entre outros. Eu ainda vou além. A orientação temporal é a única psicomotora que eu falarei aqui para vocês, que não tem uma idade definida. Todas as outras têm uma idade definida que pode ser, que deve ser trabalhada, que deve ser cobrada do aluno. A orientação temporal não, porque essa orientação temporal, ela parte do princípio do ritmo biológico da criança, né? Ou seja, cada uma delas tem o seu ritmo próprio. Por isso que não existe uma idade ideal a ser trabalhada. O importante é que haja essa estimulação, sim, o tempo todo o tempo, mas que a cobrança não vai existir exclusivamente para uma determinada faixa etária. Coordenação motora grossa, ou para alguns autores, ainda é dito coordenação motora ampla, né? Ou coordenação motora global. São movimentos que envolvem grandes grupos musculares, ou seja, praticamente movimentos que utilizam o corpo todo. Para que essa criança possa realizar essa coordenação motora grossa, ela tem que ter o seu esquema corporal pronto, definido. Ou seja, ela tem que ter a noção de corpo, ela tem que existir para o espaço, para que a partir disso ela possa movimentar braços, troncos e pernas. As atividades sugeridas são formas básicas de locomoção: andar, correr, saltar, saltitar, pular, trepar, rolar e rastejar. Ou seja, isso é uma sequência pedagógica do mais fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo, e também através de jogos e brincadeiras que envolvam essas atividades de movimentar o corpo como um todo. E a última habilidade psicomotora, pessoal, que eu apresento a vocês aqui, será a coordenação motora fina, né? São movimentos que envolvem pequenos grupos musculares, ou seja, praticamente movimentos que utilizam a sua maioria as mãos e os olhos. São praticamente habilidades manipulativas. 50% do nosso cérebro, pessoal, é dotado ou é permeado pela coordenação motora fina. Ou seja, metade da nossa potência cerebral é oriunda da nossa coordenação motora fina. Então, como sugestão, atividades de recortar, rasgar, colar, riscar, pintar, massinhas de modelar, atividades manuais e jogos de tabuleiro. Brincar é a melhor maneira de aprender. Está dentro do referencial curricular nacional da educação física e da educação infantil, melhor dizendo, que é brincando que se aprende. Então eu trago aqui algumas imagens, né, de crianças sendo estimuladas, e para que vocês possam ter a clareza de que se vocês não passaram, né, se alguns dos colegas que estão na sala não passaram ainda por essa fase, e outros que já passaram, vão ver que é tudo normal, é tudo simples, não tem nada de sofisticado, né? Basta a gente entender, né, essa teoria, saber o crescimento, ter a noção de crescimento e desenvolvimento motor da criança, a aprendizagem motora, ter essa conceituação, a nossa vista ali da aprendizagem motora, para que a gente realmente possa controlar, coordenar essas estimulações de acordo com a capacidade, com a competência das crianças. Então, né, um simples percepção auditiva, como a gente vê ali no chocalho, que é essa imagem abaixo, ou o ato de empurrar um carrinho, que já é um prenúncio do caminhar, lá das crianças da educação infantil, né, creche ou berçário,
que já é um prenúncio de coordenação motora. Uma outra imagem aqui de uma criança um pouco menor também, já prenunciando o ato de caminhar. Essa atividade que é o túnel, ela favorece o tônus muscular, né? Esse tônus muscular, ele vai potencializar o equilíbrio corporal, e esse equilíbrio corporal, pessoal, ele vai entrar diretamente no ato de engatinhar, no ato de sentar, no ato de ficar em pé com apoio, de ficar em pé sem apoio e o caminhar propriamente dito. Então, essa atividade de túnel, né, esses elementos que a gente chama, né, esses objetos da aprendizagem, que são esses brinquedos, eles são altamente funcionais. E isso favorece muito o processo do esquema corporal como um todo. O rolo, ele possibilita a tonificação, principalmente da região posterior, né, da criança, né? Nós vemos ali a criança que ela já está com a cabecinha segura, com a cabecinha firme, ou seja, ela tem um tônus cervical bem acentuado, e isso favorece muito o processo de sentar, de engatinhar, de sentar, de ficar em pé com apoio e sem apoio, né? Tudo isso, esse rolo, ele favorece o processo proprioceptivo, ou seja, todos aqueles elementos sensoriais presentes no corpo faz com que a criança a todo momento equilibre e desequilibre, né? Então esse feedback neuromotor favorece essa melhora do tônus muscular e contribui surpreendentemente com o equilíbrio corporal. O ato de rolar, né, é uma primeira forma de deslocamento global do bebê e integra a musculatura dos dois lados do corpo, né? Então, com bastante segurança, o professor de berçário, ele favorece esse rolamento, né, para que a criança realmente possa vivenciar os dois lados e ter todas essas sinalizações proprioceptivas ativas para que melhore o tônus e favoreça o equilíbrio corporal. O arraste de cobertor segue a mesma temática de rolar a criança de um lado para o outro, né? Lógico, precisa ter toda uma segurança e saber realmente se a criança ela está gostando dessa estimulação ou está colocando ela em risco, né? Ou seja, sem que haja traumas posteriores. Algumas atividades de equilíbrio corporal, justamente para favorecer o tônus, que melhora o esquema corporal. O tradicional twister, uma atividade muito interessante, que pode ser adquirida né, nas lojas de brinquedos ou pode ser confeccionada. Quem gosta muito de confeccionar, que tem oficinas de jogos, de brincadeiras, tira de letra para confeccionar um twister como esse, né, que trabalha a noção de corpo, que trabalha equilíbrio, que trabalha tônus muscular, que trabalha coordenação motora, que trabalha lateralidade, noção espacial, noção temporal, ou seja, um baita brinquedo que trabalha praticamente todas as habilidades psicomotoras. Aqui, pessoal, nós temos alguns desenhos, né, de 4 crianças da mesma faixa etária, ou seja, 9 anos. A professora pediu para que elas pudessem desenhar uma pessoa. Então, nós vemos aqui, né, através desses 4 desenhos, o grau de deficiência ou o grau de evolução das crianças em relação ao que elas conhecem do corpo. Então, nós podemos ver ali, no primeiro quadrinho, da esquerda para a direita, uma criança de 9 anos que tem pouco conhecimento corporal, pouco conhecimento do esquema corporal. Sabendo que, na parte superior desse slide, nós temos ali, graduado pelas faixas etárias, o que cada uma dessas crianças deveria saber quando se tem 9 anos de idade. É lógico, pessoal, isso aí é relativo. Tudo vai depender da vida pregressa dessa criança de 9 anos, ou seja, a quantidade de estimulação que ela teve, de estímulos que ela teve em ambiente escolar e fora do ambiente escolar. Mas podemos ter aí uma amostra de 4 crianças da mesma faixa etária, a dificuldade ou a facilidade que ela tem em desenhar uma pessoa, pode ser a mãe, pode ser o pai, né? Pobreza de detalhes ou riqueza de detalhes. Trabalhar as partes do corpo, né, através da montagem desse quebra-cabeça,
dessa quebra-cabeça, melhor dizendo, né, favorece todo o trabalho de esquema corporal, sempre respeitando a lei céfalo-caudal, ou seja, a maturação orgânica ou sistêmica de todos nós começou da cabeça em direção aos pés, ou próximo distal, né? Se deu a evolução da nossa maturação, do nosso crescimento e desenvolvimento, do centro do nosso corpo em direção à periferia, né? Às extremidades periféricas. Então, um simples gesto de apontar o dedo, né? Colocar o dedo no nariz, né? É sinal de que a criança já tem um bom aporte do seu esquema corporal. Trabalho com espelho, pessoal, em salas de creche, né, de educação infantil, favorece muito o conhecimento da noção de corpo. Ter essa ideia do que é o esquema corporal. Primeiramente, a criança ela vai se ver e ela vai internalizar essa, e a partir do momento que eu coloque uma outra criança ao lado dela, fazendo essa projeção da imagem, começam os efeitos de comparação. Por que que o meu olho é dessa cor e o olho dela é de outra cor? Por que que o meu cabelo é desse jeito e o cabelo dela? Tendo esse efeito de comparação, pessoal, melhora-se muito a potência de vocábulos, ou seja, a criança começa a trocar mais palavras e ter um domínio maior sobre o seu comportamento cognitivo. Algumas atividades básicas que, com certeza, quem é mais novo se lembra que já fez isso na escola. Quem é professor de escola, com certeza, já viu alguma professora, algum professor de educação infantil fazer isso no seu estabelecimento. Tudo isso trabalhando o que nós chamamos de esquema corporal. Expressão facial também entra na constituição do que seria esquema corporal, pessoal, né? Então, essa expressão facial, ela favorece muito. E vejam bem, pessoal, para aqueles colegas que estão na sala, que trabalham trabalham na educação, na escola, né? Conseguem me entender que eu estou falando alguns assuntos ou abordando algumas temáticas voltadas para nossa base nacional comum curricular. Principalmente quando se trabalha os campos de experiência lá na educação infantil, né? Então, lá os campos de experiência, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, tudo isso vai de encontro àquilo que nós estamos falando em termos de estimulação psicomotora. Uma simples atividade como montar uma pessoa é atividade de esquema corporal, né? A colocação da criança no espaço, além de ser esquema corporal, pode trabalhar também a noção espacial, né? O simples ato, pessoal, de pular corda, vejam bem, nós temos 3 crianças pulando corda, né? Representado aqui pelas setas e pelo um círculo lá no final. As 3 possuem dificuldades estabelecidas no seu esquema corporal e também em relação à noção temporal, o ritmo, né? O ritmo. Podemos ver nesse slide que a primeira aluna, ela tem um conhecimento de esquema corporal, ou seja, a noção de corpo, a consciência corporal bem mais avantajada que a segunda e bem mais avantajada que a terceira, que mal sai do chão. Ou seja, um simples pular corda é um elemento importante para você ter uma panorâmica, um raio-x dos seus alunos. É lógico que existe algumas baterias de testes psicomotores que poderão ser aplicadas, né, nos nossos alunos, caso tenhamos tempo, né, durante uma aula, 2 aulas, 3 aulas, que essas baterias acabam diagnosticando as dificuldades estabelecidas de uma forma geral. Eu apliquei a bateria de testes psicomotores do Vitor da Fonseca e a minha turma lá do segundo ano do ensino fundamental, ela tem uma dificuldade estabelecida na lateralidade. Pronto. Né? Eu já tenho um norte para qual habilidade psicomotora eu precisarei ter um maior olhar, traçar mais estímulos, né? Proporcionar mais atividades em si. Jogo de peteca, coordenação motora grossa
de ponta a ponta, noção espacial, lateralidade, noção temporal, esquema corporal, né? A queimada também, uma atividade secular, né? Passa ano, entra ano, sai década, entra década, a queimada nunca vai deixar de existir, também é um jogo pré-desportivo, e a saudosa amarelinha. Todas essas atividades tradicionais, de norte a sul do país, elas contemplam todas as habilidades psicomotoras. Uma simples teia de aranha dessa, pessoal, né? Traçada, né? Com barbante pelas cadeiras da sala, trabalham todas as habilidades psicomotoras de ponta a ponta. Para aqueles nossos colegas que estão na sala que trabalham com educação infantil, trabalhar com potes, né? Trabalhar com blocos grandes, né? Permite a noção de dentro e fora, que é voltada para a noção espacial. O empilhar, em si, também trabalha a coordenação visual, coordenação motora e a noção espacial. O recortar, o pintar, o rasgar, o colar, atividades manuais, elas estão voltadas especificamente para a coordenação motora fina. A forma de pinça, né, através de pegar um simples fio de macarrão ou colocar uma linha numa agulha, puxar uma fita adesiva, massinhas de modelar ou até mesmo realizar um procedimento cirúrgico, tudo isso envolve coordenação motora fina, desde a educação infantil até o resto da vida. A utilização de lanterna, pessoal, ela é muito legal, né? Principalmente na educação infantil, porque estimula a criança a ter contato com esse foco, né, da lanterna, indo de encontro a esse foco da lanterna, ou seja, fazendo a movimentação da coordenação motora grossa, seu esquema corporal, apontando, pegando, e que se assemelha muito ao trabalho com a bolha de sabão, ou seja, a criança vai querer apertar, vai querer estourar, vai querer segurar, e isso favorece muito a atividade de coordenação visual e motora. Pessoal, tudo bem até agora? Pessoal, então, eu fiz um apanhado geral, né, de forma bastante elementar, bastante básica. Psicomotricidade eu poderia estar falando aqui horas e horas, segmentando por faixas etárias ou conjunto de faixas etárias, né, para que realmente a gente pudesse ter uma noção bem avantajada da psicomotricidade. Agora eu entro na minha segunda etapa, né, segunda parte da minha fala, que é o autismo propriamente dito, e já começo com esse símbolo, né? A gente vê esse símbolo por aí, através de leis municipais, estaduais, federais, reserva de vagas, né, de estacionamentos, locais próprios para locais de assento, né, reservado para autistas, mas a gente não entende, não sabe muito bem o que significa, sabe que é do autismo. Então vamos lá, a cor azul representa a maior incidência de casos, que é no sexo masculino. Ou seja, pessoal, para cada 5 crianças autistas, 4 são meninos, né? Por isso a cor azul, né, do autismo. E o quebra-cabeça, né, nós temos esse laço, né, essa fita toda montada em quebra-cabeça, né, em peças de quebra-cabeça, que representa a complexidade do autismo. As cores diferentes representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem, né? Então, é um laço muito bonito, altamente significativo, mundialmente conhecido, e o 2 de abril é a data mundial do autismo, ou transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, né, pessoal, ele é uma doença neurológica, é patológico, né? E o fenótipo dele, ou seja, a manifestação externa, ela acontece em 3 situações. A interação social, ou seja, sabemos que a criança autista tem uma limitação em relação à interação social, não é com qualquer pessoa que ela interage, precisa se ter afinidade, precisa ter aquela proximidade, aquela confiança estabelecida. Uma outra esfera, né, de manifestação da criança com transtorno espectro autismo é a comunicação,
né? Sabemos que a criança autista, ela tem uma comunicação verbal dificultada, ela tem uma melhor comunicação não verbal, ou seja, ela aponta, ela faz movimentos quando ela quer, ela pega o braço da outra pessoa e aponta, mostrando o que ela quer. Então, ela tem uma comunicação não verbal um pouco melhor do que a comunicação verbal propriamente dita. E ela possui comportamentos e atividades de interesse, ou seja, ela possui algumas rotinas estabelecidas que diferem muito daquelas crianças que não são ou que não têm o transtorno do espectro autista, né? Então, ela se interessa por peças de brinquedo, ela se interessa pela pá do ventilador rodando, ela se interessa por acender e apagar as luzes inúmeras vezes. Então, são alguns comportamentos, algumas atividades que diferem um pouco de crianças que não têm o TEA. O transtorno do espectro autista, ela se refere, então, a uma escala de sequência contínua de sintomas que vai do mais grave ao mais leve. Pessoas com baixo, moderado e alto funcionamento. O importante, pessoal, é o que eu destaco aqui. O autismo é um espectro. Não existem dois autistas iguais. Então, para cada autista, é preciso traçar um plano de ação, né? E esses planos de ações, eles são estabelecidos com base em alguns protocolos, em algumas ciências, né? Por exemplo, o ABA, que é a análise de comportamento aplicado, né? Que é preciso fazer um curso específico em ABA para que realmente essa pessoa formada em ABA possa traçar uma estratégia, planos personalizados para cada criança autista. Trouxe aqui um histórico. A primeira vez que foi descrito alguém, né, com sinais, sintomas do autismo foi lá em 1943. Em 1993, ou seja, 50 anos depois, a OMS inclui na classificação mundial de doenças, ou o CID, né, o Código Internacional de Doenças. Em 2008, a ONU estabelece o dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E em 2010, ou seja, há 10 anos atrás, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destaca a importância da inclusão social. Existem algumas características, pessoal, né? Eu não vou citar todas. Esse material ele vai estar disponível depois para quem tiver interesse, né? Com o maior prazer, replicar esse material. Então, por exemplo, existe sociabilidade seletiva, existe seguir uma vida rotineira, recusa colo ou afagos, assume de forma inflexível a rotina, ou seja, ele vai para a escola por um determinado caminho, por uma determinada rua. Por uma situação ou outra, né, o responsável precisou desviar para uma outra rua. Isso causa uma alteração na sua rotina. E isso pode favorecer a criança autista a entrar em uma crise naquele momento, né? Sem que o pai saiba ou qualquer outra pessoa saiba por que aquela criança autista está em crise naquele momento. E dificuldade na interação social. E o que mais a gente percebe, pessoal, de consenso geral, é que a criança autista não estabelece contato com os olhos, né? É aquele olhar desviado, sempre na diagonal, olhando para cima. Então, pensou-se numa criança autista, praticamente 100% das pessoas dizem isolamento social e criança que não olha nos olhos. A classificação do autismo, ela começou lá no DSM-4, englobada como transtorno global do desenvolvimento. Ou seja, tudo que fugia do contexto tradicional era TGD, transtorno global do desenvolvimento. Com o passar do tempo, né, foi feita a inclusão do autismo no Código Internacional de Doenças, né, o CID-10, onde nós temos ali autismo infantil, autismo atípico, entre outros. Mas só e somente só, pessoal, no Manual de Doenças Mentais ou de Saúde Mental 5, que é o DSM-5, o transtorno do espectro autista ele teve uma graduação, né, do grau leve, do grau moderado ao grau severo.
É possível, pessoal, dependendo do retardo dos familiares em diagnosticar a criança autista e começar o tratamento, é possível que uma criança de grau leve evolua para um grau moderado. Assim como, se houver a precocidade nesse tratamento, ou seja, quanto mais cedo for diagnosticado, mais rápido as suas interações, é possível, sim, que um grau moderado evolua para um grau leve. Nós temos um exemplo clássico no meio esportivo, que é o Messi. O Messi, ele possui autismo grau levíssimo. Para vocês terem uma ideia, não consta nem no DSM-5, mas ele sim é considerado uma pessoa autista, né? Autista fazendo tudo o que faz. Imagina se não tivesse todo esse, né? Esse transtorno presente na vida dele. A fala, então, pessoal, da criança autista, ela se desenvolve através de ecolalia. O que é ecolalia? É repetir a mesma palavra diversas vezes. Por exemplo, ir para a escola. Aí ela fala assim, ir para a escola, 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 escola. Ou seja, ela repete o último termo várias vezes. Isso se chama ecolalia. Os problemas de relação com os outros são mais graves antes dos 5 anos de idade, né? Principalmente fixação do olhar, ligações sociais e atividades de brincar. Existem várias referências na literatura, pessoal, que crianças desenvolveram o autismo depois dos 2 anos de idade. Né? Que até os 2 anos ela brincava, ela ia no colo, ela olhava no olho, e que por uma situação externa, né, ou uma situação que aconteceu no útero, né, a partir dos 2 anos começou a tomar forma, a ganhar forma, e que a partir dali ela realmente começou a desenvolver sinais e sintomas do transtorno espectro autismo. O CID-10 fala, então, de comportamento ritualizado, né, que é a rotina, resistência a mudanças, apegos a objetos e brincadeiras estereotipadas. O que seria brincadeiras estereotipadas? Correr em círculo, por exemplo. São brincadeiras estereotipadas. A capacidade de pensamento abstrato ou simbólico é diminuída. Ou seja, é difícil se trabalhar o lúdico, o simbolismo, com crianças com autismo. O nível de inteligência varia do retardo profundo ao normal ou acima do normal. Né? Então, a procura por contato, né? Porém não sabe fazê-lo e apresenta dificuldade em entender. O autismo moderado, apesar de não haver procura por contato, o aceita e responde. E já no autismo grave ou severo, os indivíduos demonstram dificuldades em se adaptar e entender o meio social. Os 3, pessoal, as 3 características, né, as 3 graduações de autismo, sempre existe aquela terapia medicamentosa, né, para que a criança autista ela possa se acalmar, estar menos ansiosa. Então, sempre tem a terapia medicamentosa juntamente com a terapia não medicamentosa. Então, os autistas, reforçando, são inflexíveis com rotinas e rituais não funcionais. Mudanças no ambiente causam a agitação psicomotora e a agressividade. O autismo é um arco-íris de possibilidades. Todas as cores do arco-íris superpostas formam o branco. Só a integração de todos com suas diferenças é que pode criar a harmonia. Tudo bem até agora, pessoal? Então, realizei de forma bastante branda e simples, né? Uma introdução do autismo e alguns sinais, algumas características importantes que a gente observa em relação à criança com transtorno espectro autismo. E agora eu pretendo partir para a minha última parte, que é a integração do autismo com a psicomotricidade dentro da educação física escolar. Algumas dicas que eu deixo para o professor. Penetrar no mundo do autista. Alguns professores que insistem em bater de frente com o autista tentar fazer com que o autista integre o nosso universo, né?
E essa integração, ela começa pela fala. Nós temos um grave defeito, que é falar muitas palavras. Então, para o autista, nós precisamos ser claro e objetivo. Ou seja, uma frase que eu costumeiramente falo com 10 palavras, para o aluno autista eu preciso falar com 5 palavras, aquela mesma frase. Então, eu preciso ser claro, direto e objetivo. Concentrar-se no contato visual, compartilhar com o autista as suas brincadeiras, né, para que esse contato mais próximo possa ser melhor aprofundado, ou seja, né, ter essa intimidade mais acentuada. Procurar sempre enriquecer a comunicação, trazendo novas palavras. Mostrar a cada palavra uma ação e a cada ação uma palavra. Tornar hábitos cotidianos agradáveis. Fazer tudo com serenidade, mas com voz clara e firme. Diante disso, pessoal, né, a psicomotricidade, então, para reforçar, o objetivo principal dela é estudar e trabalhar o ser humano de uma maneira integrada, né, considerando seus aspectos motores, cognitivos, sociais e afetivo-emocionais. O olhar psicomotor pode mudar o lugar de um alguém sem futuro e sem esperança. A psicomotricidade, ela interage, né, com as crianças através de mediadores verbais e não verbais. Essas mediações não verbais, pessoal, são as demonstrações corporais, ou seja, a expressão corporal. Quanto menos estimulada a criança, mais alheia ao mundo exterior ela se torna e mais difícil de serem compreendidas. A criança autista, então, ela tem dificuldade de se apropriar do seu próprio corpo, ou seja, ela tem dificuldade no seu esquema corporal. Ela não tem a noção de corpo, né? Porque ela não deixa ser tocada, né? Então, a partir do momento que eu crie estratégias para que ela mesma possa se tocar e ver que existe 2 braços idênticos, um de cada lado do corpo, 2 pernas, uma de cada lado, né, do seu corpo, né? E que estas partes, se integrando, elas realizam as atividades, aí sim a criança autista ela tem menos dificuldade, ela passa a interagir melhor com outras crianças. É preciso dar contorno ao seu corpo para que ele possa ter a compreensão do que ele pertence e do espaço. É preciso viver e sentir seu corpo, tirando-a dos estereótipos. O objetivo é oferecer à criança instrumentos que estimulem o seu desenvolvimento, estabelecer um vínculo e um tipo de comunicação que irão permitir o desenvolvimento destes. Por exemplo, pessoal, experiências sensoriais e motoras são primordiais para que a criança possa ter uma melhor noção de corpo. E uma dessas atividades que eu deixo a vocês é rolar no chão. Então, quanto mais a criança autista tiver essa interação sinestésica com o chão, ela vai ter, trafegando por todo o seu corpo, a única sensação de que ela está sentindo naquele momento ali. Pode ser o chão normal, pode ser o gramado, pode ser a areia, ou seja, ela vai ter a noção exata do que ela está sentindo nas mãos, ela está sentindo no seu tronco, ela está sentindo na sua perna. Então, o rolar no chão, ele é muito importante, é um excelente estímulo motor para que a criança autista possa melhorar o seu esquema corporal. Agora, esse rolar aí não está estimulando positivamente nada. Então, é preferível o rolar anterior do que esse rolar que nos causou muita ironia num passado recente. As crianças gostam e, ao mesmo tempo, têm todas as partes do corpo passando pelo chão. O corpo é todo contornado sem que haja invasão de espaço. Arrastar de frente ou de costas também gera resultados positivos e agradáveis, né? No caso, isso daí é um arraste de costas de uma criança autista, né? Todas as sensações, né, proprioceptivas, avantajadas, afloradas ali, faz com que a criança autista ela controle melhor
a sua noção de corpo. O olhar é fundamental, pessoal, né? Então, é preciso realmente a gente estabelecer esse vínculo emocional com a criança. Através do olhar, o professor saberá o que agrada e o que incomoda. E para que esse vínculo, né, acontecendo, a criança passa a estabelecer confiança com o professor, o que permite uma aproximação, né? Então, nós temos aí esse contato direto, né, com os pais, com os responsáveis ou com o professor propriamente dito, né? O toque, né, é também bastante importante, é um contato corporal, sendo explorado do mais sutil ao mais forte, sendo que os toques mais fortes são preferidos pelo autista. Nós temos esse exemplo aí do Mion, né, que ele é um dos embaixadores aí do autismo, conseguiu estabelecer uma lei junto ao Bolsonaro aí sobre uma lei específica da criança autista. Ele faz esse contato junto com o seu filho aí, diariamente, né? O contato, né, ele não precisa ser físico. Pode ser, num primeiro momento, com lençóis, cobertores, rolos de espuma. O importante é que busque uma textura que seja suportável para a criança autista. Por que eu falo sobre textura, pessoal? Uma simples etiqueta da roupa pode ser um desencadeador de uma crise para a criança autista. Uma simples roupa, uma simples camiseta de manga longa pode ser um desencadeador de uma crise de uma criança autista. Então, o material, né, para esse contato físico com a criança autista, ela tem que ser muito bem pensada, tá? A voz, pessoal, o ritmo, a tonalidade da linguagem que exprime as tensões afetivas e emocionais vividas pelo outro em seu corpo são percebidos pela criança. Pode-se pensar no mediador, o importantíssimo que é a voz, né? Então, a criança com transtorno do espectro autista, a partir do momento que aquele adulto, né, pode ser lá na sala de apoio ou na sala regular, a criança autista comece a perceber outros ritmos e outras tonalidades de linguagem, ela começa a melhorar o seu comportamento motor, o seu comportamento cognitivo e afetivo social. É importante iniciar uma aproximação pela voz, mesmo que seja pedido permissão para tal. Deve-se sempre ter em mente que, ainda que a criança não responda verbalmente, ela dá indícios de suas vontades, e esses indícios podem ser apontar com as mãos, pode ser apontar com os olhos, pode ser ir de encontro até uma determinada situação, dizendo, né, que quer aquele determinado objeto. O importante é orientar a família em relação à patologia, né? Existe um tripé, pessoal, importantíssimo, que tem que ser levado em consideração quando trabalha o transtorno do espectro autismo. Esse tripé, ele é fundamentado na família, na parte educacional e na parte clínica. Sem dessas pilastras, né, a criança autista ela não consegue se manter em pé. Então, se eu tenho o educacional e clínico, mas não tenho o aporte familiar, essa criança autista ela não se mantém ativa, né, no sentido literal da palavra. Então, é preciso ter essa tríade, essa trinca, família, a parte clínica, né, e a parte educacional. Estratégias para a manutenção da atenção do aluno autista em sala. Então, começando no sentido horário, pessoal, ali em utilizar linguagem objetiva, privilegiar as habilidades, propor pequenas tarefas, incentivar sempre, propor atividades que estimulem pensamento lógico, adaptar currículo, evitar atividades muito longas, utilizar jogos, explorar o cotidiano, utilizar abordagens sensoriais, propor atividades baseadas no interesse do aluno. Isso é muito importante porque aumenta o vínculo estabelecido entre nós, professores, e o aluno, mas que isso não vai acontecer sempre, é uma moeda de troca, né? Então, vai chegar um determinado momento que agora eu vou propor aquilo que é da minha alçada, do meu interesse.
né? Utilizar o concreto e o lúdico, lembrem-se, a criança autista ela tem dificuldade na abstração, tirar o abstrato para o concreto. Por isso que é importante sempre trabalhar figuras associativas. Ou seja, eu vou fazer um círculo igual a um sol. Não, eu preciso mostrar o que é um sol. Ou círculo igual a uma laranja, eu preciso mostrar a laranja para que a criança com transtorno do espectro autista, ela possa fazer essa associação. E, por último, privilegiar vínculos afetivos. Trago a partir de agora, pessoal, N sugestões de habilidades sensoriais, massinha de modelar, areia, arroz, atividades com texturas, jogos de tabuleiro, né? Consequência lógica, contagem numérica. A música ela é muito importante porque ela pode acalmar a criança em determinados momentos, né? Lógico, tudo vai depender do estilo musical, né? Da melodia a ser trabalhada. Eu já tive algumas experiências de que a música clássica ela era altamente agressiva para um ou outro criança com autismo. Então, né? Como havia dito lá nos primeiros slides, não existe dois autistas iguais. Então, sempre tem as suas diferenciações. A atividade de imitação ela é muito importante, porque essa imitação vai favorecer a solidificação dessas informações, sendo informações motoras, cognitivas ou afetivas sociais. Trabalhos que estimulam a linguagem do tipo esquema corporal, alfabeto silábico, quebra-cabeça de animais e filhotes com dedoches, conjuntos de sequência lógica, trabalhar o próprio nome através de fichas, através de exercícios de organização, atividades direcionadas, voltadas mais para cores, onde há uma interação sequencial daquela cor com um determinado movimento, né? Explorar o tato através dessas plaquinhas de alto relevo, cantar música envolvendo o nome da criança, valorização de movimentos repetitivos. Por exemplo, quando a criança autista ela está em crise, ela começa, a grande maioria começa a bater insistentemente aonde ela está, né? Se ela estiver na carteira, ela vai fazer sons, né? Bater com as mãos na carteira, porque ela tem um movimento de flapping, né? Das mãos. E se nesse momento onde a criança está em crise, eu possa pegar esse movimento de crise e associar com algo rítmico, ou seja, pegar um chocalho, pegar um material desse e começar a fazer um barulho na mesma tonalidade daquele barulho que ela está fazendo, né? Ou seja, eu vou distrair, eu vou acalmar a criança, né? Vou distrair, vou tirá-la daquela crise e ela, através de uma percussão musical, ela vai se acalmando gradativamente. Explorar jogos que lembram as letras do nome, né? Aproveitar recursos que estimulem a parte mais sensorial, ou seja, tocar mesmo na tinta, massinha de modelar, pintura com dedo, pegar na areia, atividades de organização, né? Ou seja, potinhos coloridos, né? Colocar pedaços de papel vermelho, por exemplo, aonde tem vermelho, ou seja, já começa o trabalho com as cores quentes, cores frias, cores primárias, secundárias. Enfim, pessoal, essa é a minha fala, a minha apresentação. Deixo aqui uma série de referências para que vocês possam estar buscando mais, se interessando mais a respeito do universo autista, do universo azul. Quero agradecer a todos pela paciência, pela participação. Aí estão meu e-mail, as minhas redes sociais, meu WhatsApp. Quem precisar, encaminho com o maior prazer todos os materiais que eu tenho, todos os recursos disponíveis que eu tenho. Estou à disposição a partir de agora. Obrigado, pessoal. Então, professor, eu só queria fazer umas considerações. Nós percebemos que eles são inflexíveis à rotina. Então, essa apresentação eu considero fundamental, né, para todos os estudantes que estão aí, que estão iniciando sua carreira no curso de Educação Física,
E parabenizo a coordenação e todos que trouxeram, né, a sua fala para nosso espaço acadêmico. Eu quero te parabenizar e eu aprendi muito com você hoje. Tá? Muito obrigada. Que os alunos possam falar, expressar, porque vão ser professores, né? Então é necessário, nesse momento, tirar as dúvidas, né, que a gente tem sobre os sujeitos da aprendizagem. Muito obrigada. Exato. Muito obrigado, Roseli, pela sua fala. Né? É importante a gente ressaltar essa questão da expressão corporal, que o corpo realmente ele fala. E quando a gente se depara com algumas limitações, né? Porque a gente está acostumado com aquilo que é tradicional, né? Aquilo que não vai lhe dar trabalho, aquilo que realmente dentro da educação física escolar, vai chegar lá na nossa quadra, vai realizar a atividade e pronto. Mas aqueles alunos que têm essa dificuldade, que têm essa limitação, a gente precisa dioturnamente estar estudando e estar pensando em todas as estratégias possíveis e impossíveis para que essa criança ela possa se manter no ensino regular, né? Hoje a gente tem essa preocupação, essa necessidade, né, de se aperfeiçoar para as crianças que já estão e para as crianças que virão. Mas e os adultos, né? Você citou que vocês têm adultos já no ensino superior, adultos, né, laudados, diagnosticados com autismo já no ensino superior. Então a gente pensa, né, na inserção dessas crianças na sociedade para que ela possa se manter sociável e nas suas rotinas de um futuro adulto, né, em trabalhar, em estudar. Então, a gente pensa em só passar pela vida dessas crianças? Não, a gente precisa contribuir para que essas crianças possam ser adultos promissores, adultos produtivos, ter uma vida produtiva que seja nos estudos do ensino superior ou buscando trabalhos, enfim. Então, quando eu penso na educação física escolar e penso no autismo, né, a diferença estabelecida lá no nosso chão de sala, eu penso nos elementos, eu penso nas estratégias. E eu trouxe aquilo que eu domino da psicomotricidade para tentar fazer essa ponte entre a educação física escolar e o universo autista. Obrigado, Roseli. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o nosso delegado adjunto da FIEP Brasil, né, professor Cássio Hartmann, que está nos acompanhando aí desde a primeira palestra e vai estar nos acompanhando aí em todos esses momentos, né, os professores, né, que tiveram de sair da sala, mas deram toda a contribuição também, participaram, né, os professores da FIEP Brasil. Excelente palestra, tá? Obrigado por isso aí, tá? E que Deus sempre lhe proteja e abençoe sempre, tá? E obrigado por aceitar o nosso convite e já sabe que já está convidado para o nosso próximo evento, né? E se Deus quiser, lhe aguardar e lhe encontrar lá em Foz do Iguaçu, né, no evento mundial, ano que vem, né, em janeiro, né, e com certeza vamos estar juntos lá na comissão científica, né? E obrigado, professor. Então, imagina, vontade, professor Moacir, eu que agradeço a lembrança, né? Nos vimos poucas vezes e fui lembrado. É um orgulho muito grande em fazer parte dessa família FIEP e agora essa família do Instituto Federal de Roraima. Não posso deixar de agradecer aqui a professora Rosinha, que esteve presente o tempo todo aí, né, nas duas palestras, e o professor Cássio também pelos elogios aí. Quero agradecer a todos que externaram o agradecimento pela palestra. Me coloco à disposição, né? E quem sabe aí, assim que terminar essa pandemia, a gente possa realizar um evento presencial, onde a gente possa estar nos abraçando, nos confraternizando e trocando experiências aí. Joia, pessoal? Um abraço a todos e vamos seguir aí
com os próximos eventos aí.